Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para mergulhar em uma história que abalou o Reino Unido e também ressoou por todo o mundo, tanto que é um dos casos que inspiraram a série Adolescência, segundo o próprio criador. Essa é a história de Brianna Ghey, uma adolescente transgênero de apenas 16 anos que acreditou muito nas boas intenções dos seus amigos. Mas antes de eu continuar contando essa história para vocês, eu preciso saber se você quer descobrir o segredo para dominar o inglês de uma vez por todas. Se você quer aprender, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan. Esse é o curso de inglês mais vendido da internet e é considerado o melhor por quem já transformou a vida aprendendo finalmente o idioma. E está no valor promocional de R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. Com isso, você terá acesso à metodologia única que já ajudou milhares de pessoas a sair do zero e falar inglês com confiança. Se você já tentou de tudo e ainda sente que não evoluiu, está na hora de conhecer o método BUA. Não perca essa chance, esse preço promocional, e o link para garantir o seu desconto estará no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Garanta o seu curso e comece a falar inglês como você sempre sonhou. Também não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, deixar os seus comentários, me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos um contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Brianna Ghey nasceu no dia 7 de novembro de 2006, na cidade de Warrington, na Inglaterra, em uma área residencial e bastante tranquila. Desde pequena, a Brianna era uma criança cheia de vida, curiosa e com uma energia que cativava quem tinha ela por perto. Ela cresceu em um ambiente típico de subúrbio britânico, com ruas arborizadas, casas modestas e uma comunidade onde todos se conheciam, pelo menos de vista, e sua mãe era uma figura central em sua vida, uma mulher que trabalhava duro para sustentar a família e que sempre incentivou a Brianna a ser exatamente quem ela era. Quando chegou a fase da adolescência, a Brianna começou a explorar sua identidade de gênero. Ela era uma menina transgênero, que significa que o gênero atribuído a ela ao nascer não correspondia a quem ela sentia ser, e esse processo de descoberta não foi fácil. Na escola Birchwood Community High School, ela enfrentava bullying por causa da sua identidade, colegas faziam comentários cruéis e a adolescência, que já não é uma fase tão simples para os adolescentes, se tornou ainda mais desafiadora para ela. Mas a Brianna não se deixava abater por causa disso. Ela era bastante resiliente, tinha um senso de humor afiado e uma coragem que impressionava a todos. E aos poucos os seus colegas de classe foram entendendo exatamente como ela era e a aceitando. Fora do colégio, a Brianna encontrou refúgio nas redes sociais, especialmente no TikTok. Lá ela construiu uma grande comunidade de seguidores, onde tinha mais de 63 mil seguidores, e ela era conhecida ali na rede por dublar e dançar ao som das suas músicas favoritas, e milhares de pessoas se conectavam com os seus vídeos. Ela falava também sobre a sua transição, compartilhava dicas de maquiagem, contava histórias do seu dia a dia e às vezes ela desabafava sobre os desafios de ser uma jovem trans no Reino Unido. Os seus vídeos eram cheios de personalidade, ela tinha os cabelos longos e loiros, um sorriso tímido, mas bastante genuíno, e também tinha uma autenticidade que fazia dela alguém bastante especial. Para muitos, a Brianna era uma verdadeira inspiração. Uma voz jovem que mostrava que era possível ser quem você é, mesmo diante de tantas dificuldades. E através dos seus desafios, a Brianna tentava ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo que ela. De acordo com seus amigos, ela ajudava outras meninas trans mais novas a conseguirem acesso legal e seguro à terapia hormonal. Mas claro que nem tudo era fácil. A Brianna também lidava com ansiedade e depressão. Algo que a sua mãe revelou mais tarde em entrevistas, que ela inclusive tomava medicamentos para apoiar nessa questão. E ela recebia também muito apoio da sua família. Mas o peso de enfrentar tantas batalhas desde muito cedo era algo que a Brianna tinha que lidar e não era nada fácil. Ainda assim, ela seguia em frente, sonhando com um futuro onde ela pudesse viver plenamente com ela mesma. E então, em novembro de 2022, a Brianna conheceu uma menina chamada Scarlett Jenkson. Elas se conheceram após a Scarlett ser transferida para o colégio onde a Brianna estudava.
E nessa época, a Brianna já tinha 16 anos e a Scarlett tinha 15. Elas estavam ali no ensino médio e a Brianna, nessa altura, já tinha sido diagnosticada com transtorno do espectro autista, além também do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e ansiedade que ela enfrentava. E por causa disso, dessas condições, ela frequentava uma sala de inclusão no seu colégio. Esse é um espaço dentro de uma escola projetado para oferecer suporte adicional a alunos que precisam de uma ajuda específica, seja por questões acadêmicas, comportamentais ou então emocionais ou questões de saúde mental, como era o caso da Brianna. E no Reino Unido, essas salas são bastante comuns em colégios e têm como objetivo promover exatamente a inclusão, permitindo que esses alunos permaneçam no ambiente escolar regular, enquanto recebem uma atenção personalizada. A Brianna preferia ambientes menos caóticos porque ela tinha dificuldades com grandes grupos e também interações sociais intensas, e a sala de inclusão era o tipo de ambiente perfeito para que ela pudesse aprender e se desenvolver academicamente, apesar das suas condições que a impediam de estar se socializando com um grupo tão grande de pessoas. Mas a Scarlett, por outro lado, chegou até o colégio sob circunstâncias bastante incomuns. Acontece que antes disso ela estudava em outro colégio, mas ela foi expulsa, e isso aconteceu em setembro de 2022, após um incidente bastante grave. Acontece que a Scarlett simplesmente levou doces misturado com cannabis para o colégio. E ela deu a uma aluna mais nova que ela, de 13 anos. Essa aluna passou muito mal e precisou ser internada por causa disso. Embora a polícia tenha sido chamada e registrado o caso como uma tentativa de envenenamento, a família da vítima não quis prosseguir com uma denúncia formal. E a escola acabou optando por uma solução alternativa, que era transferir a Scarlett para outro colégio temporariamente, em vez de permanentemente expulsá-la do colégio. Então ela foi transferida para o mesmo colégio onde a Brianna estudava. E esse processo se chama transferência gerenciada. É uma prática bastante comum ali no Reino Unido para dar uma segunda chance a alunos problemáticos. Então essa foi a situação em que a Scarlett chegou ao colégio onde a Brianna estudava. A Scarlett até então não tinha diagnóstico formal de neurodivergência, mas ela também frequentava a sala de inclusão algumas horas por semana. Isso ocorreu porque o colégio teve dificuldades para alinhar o horário da Scarlett ao currículo da escola, isso após a sua transferência. Então ela teve que assistir algumas aulas na sala de inclusão. E foi nessa sala de inclusão que ela conheceu a Brianna. O encontro das duas ali no colégio foi inicialmente bastante casual, começando com o elogio da Scarlett ao delineador da Brianna, o que abriu um caminho para uma relação que a Brianna via inicialmente como uma amizade. No colégio, a Scarlett foi descrita pela diretora, pela Emma Mills, como uma aluna quieta, tímida e educada, sem sinais evidentes de que representasse um perigo para os alunos. E foi nesse ambiente, conforme eu falei para vocês, que ela cruzou o caminho da Brianna. As duas começaram a se aproximar ali na sala de inclusão e o vínculo delas começou com aquele elogio da Scarlett, a maquiagem da Brianna, e isso fez com que quebrasse ali o gelo entre as duas e elas iniciassem uma certa interação. Para a Brianna, que muitas vezes se sentia isolada ali no seu próprio mundo, apesar de ter um círculo de amigos no colégio, essa atenção da Scarlett pode ter sido bastante bem-vinda ali na sala de inclusão. A Esther, a mãe da Brianna, disse que na época ficou bastante aliviada e grata quando soube que sua filha estava fazendo uma nova amizade, porque a Brianna raramente saía de casa ou interagia com pessoas de fora, apenas com um pequeno grupo seleto de alunos, ainda mais depois da pandemia. É dito que para a Brianna a pandemia foi uma fase muito difícil e desafiadora. Ela ficou com traumas, com medo de interagir com outras pessoas, e com isso, com a amizade com a Scarlett, elas desenvolveram uma certa relação que, aos olhos da Brianna, parecia ser uma amizade genuína, e ela passou a confiar na Scarlett a ponto de aceitar sair com a amiga. Porém, o que a Brianna não sabia era que a Scarlett tinha uma obsessão doentia por ela. E tudo foi descoberto, claro, apenas após os fatos, quando mensagens foram recuperadas pela polícia, onde mostrava que a Scarlett descrevia
a Brianna para um amigo. A Brianna era alguém que fascinava a Scarlett. E em dezembro de 2022, a Scarlett escreveu o seguinte para o seu amigo Ed: "Estou obcecada por alguém que eu conheço, mas não tenho sentimentos por ela. Ela se chama Brianna. Ela tem um órgão genital masculino." Essa obsessão, combinada com o interesse crescente por violência e morte, transformou o que havia começado como um contato casual no colégio em uma tragédia planejada. Mas agora eu preciso falar para você como a Scarlett conheceu o seu amigo Ed. Eles se conheceram muito antes dos fatos, quando ambos tinham apenas 11 anos de idade. E isso aconteceu no colégio onde a Scarlett estudava antes de ser transferida. Eles se conheceram por volta de 2018, quando começaram o ensino secundário. E inicialmente a relação entre eles não era de amizade. Na verdade, eles não gostavam muito um do outro. A Scarlett descrevia o Ed como um garoto esquisito, enquanto o Ed dizia que a Scarlett era estranha e gostava de dizer coisas chocantes, como por exemplo, "vou tirar a vida da sua avó", "sou satanista", então ela gostava de brincar com esse tipo de situação. E eles eram, pelas palavras da Scarlett, amigos/inimigos, uma dinâmica de provocações e rivalidade que evoluiu com o tempo para uma verdadeira amizade. O Ed vinha de uma família de classe média e ele era um aluno extremamente inteligente, com notas altíssimas, e ele tinha bastante interesse em kickboxing, tanto que em 2018, aos 11 anos de idade, ele competiu em um campeonato mundial na Jamaica e conseguiu ganhar uma medalha de prata. Apesar disso, ele era socialmente reservado, descrito como solitário pelos seus colegas. A Scarlett, por sua vez, cresceu com 3 irmãos mais velhos e ela também era considerada bastante inteligente, mas tinha um lado mais sombrio. Acontece que desde os 14 anos de idade ela mostrava um fascínio mórbido por serial killers. E não era só isso, ela assistia também com frequência documentários sobre o Jeffrey Dahmer e também acessava vídeos de tortura na Dark Web. Ela gostava de ver pessoas tendo a vida tirada. No colégio, ela mantinha uma fachada de normalidade, mas já dava sinais de comportamentos estranhos, como um incidente com cannabis que levou à sua transferência de colégio. E com o passar dos anos, a relação entre a Scarlett e o Ed acabou mudando. Eles começaram a se aproximar mais, especialmente por compartilhar um senso de humor bastante mórbido e uma curiosidade estranha por temas macabros. Em 2022, quando a Scarlett foi transferida para o colégio onde a Brianna estudava, os dois já eram amigos muito próximos o suficiente para manter contato constante por mensagens de texto. E foi nesse período que a Scarlett começou a incluir o Ed em seus planos violentos. Eles criaram uma lista da morte que continha nome de diversos adolescentes que eles gostariam de tirar a vida. Então esse era o tipo de interesse mórbido que eles compartilhavam. Bom, e todo esse contexto nos leva para um sábado, que era para ser comum, dia 11 de fevereiro de 2023. Naquela época, o inverno no norte da Inglaterra ainda mantinha o céu bastante cinzento e o ar bastante gelado. Para a Brianna, aquele dia parecia como qualquer outro. Mas naquela tarde, ela saiu de casa e antes de sair avisou sua mãe que encontraria uma amiga e nunca mais voltou. O ponto de encontro era o Coulthard Linear Park, um parque público ali no bairro onde a Brianna morava, a poucos quilômetros da sua casa. O local era conhecido por ser tranquilo, com trilhas cercadas de árvores e gramados onde famílias passeavam com seus cachorros ou então crianças brincavam, e nada indicava que ali, naquele dia, algo terrível estava prestes a acontecer. Acontece que naquela mesma tarde, depois das 3 horas, a Brianna foi encontrada sem vida naquele parque. Ela foi encontrada por pessoas que estavam passeando por ali. A cena era devastadora. Tinha sangue manchando a grama e uma faca havia sido deixada para trás. As pessoas que encontraram a Brianna chamaram os serviços de emergência imediatamente, mas quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. A Brianna foi declarada sem vida ali mesmo, naquele chão frio do Coulthard Linear Park. Para os moradores locais foi um choque, já que a área era uma vila bastante pacata, onde crimes violentos eram extremamente raros. A notícia começou a se espalhar rapidamente, primeiro entre os vizinhos, depois nas redes sociais e logo o caso estava nas principais manchetes da Inglaterra. Bom, naquele momento ninguém sabia exatamente quem era a Brianna, quem era aquela menina encontrada sem vida. Apenas tinha sido constatado ali que uma tragédia havia acontecido.
A polícia local foi acionada e chegou ao local logo em seguida, isolando a área com fitas e iniciando uma investigação, e o corpo ainda não tinha sido identificado formalmente, mas o investigador já sabia que estava lidando, claro, com um caso de homicídio por conta de como estava o corpo dela. Mas até então ela tinha sido identificada como uma adolescente que havia sido brutalmente morta com 28 golpes de um objeto cortante. A sua cabeça havia sido atingida, o seu pescoço, o peito e as costas. Enquanto a cena do crime era examinada, a prioridade era descobrir quem era ela e também avisar, claro, o quanto antes a sua família, mas isso levaria ainda algumas horas. Enquanto isso, a Esther, a mãe da Brianna, estava em casa, a poucos quilômetros de distância, esperando a sua filha voltar. A Brianna havia saído um pouco mais cedo, por volta da 1h da tarde, e havia contado à mãe que iria encontrar uma amiga, e ela inclusive mandou uma mensagem para Esther do ônibus às 2h da tarde, dizendo o seguinte: estou sozinha no ônibus, estou com medo. E a Esther respondeu: que bom, estou orgulhosa de você por sair. E ela disse isso para sua filha porque estava feliz de ver a Brianna, que sofria de ansiedade e uma certa fobia social, tentando se aventurar um pouco mais. Bom, depois disso o que veio foi o silêncio, mas a Esther não tinha motivos inicialmente para suspeitar que algo errado havia acontecido. Bom, após a descoberta do corpo, a polícia iniciou um trabalho para identificar a vítima e, segundo relatos, o celular da Brianna foi encontrado escondido em um ralo perto do parque, mas isso só seria descoberto um pouco mais tarde. Naquele momento inicial, o investigador dependia de testemunhas e também de pistas para identificar o que havia acontecido ali. Bom, por volta das 5h da tarde, a polícia já tinha uma suspeita de quem poderia ser a vítima, possivelmente por meio de relatos locais ou informações preliminares de moradores que viram adolescentes ali na área. E ali era uma vila muito pequena, que muitas pessoas se conheciam. E a notícia de um crime começou a se espalhar muito rapidamente entre os vizinhos e também nas redes sociais. Enquanto isso, conforme eu falei para vocês, a Esther ainda estava em casa, alheia ao que estava acontecendo, cuidando da rotina e esperando que a Brianna voltasse para casa ou então mandasse notícias. O momento crucial aqui aconteceu no início da noite, por volta das 7 ou 8 horas do dia dos fatos. Os policiais liderados pela equipe de investigação se dirigiram até a casa da Esther e a Esther falou em entrevistas posteriormente que naquela noite, quando os policiais bateram a sua porta, ela abriu, viu os rostos sérios dos oficiais e naquele instante um pressentimento terrível a atingiu. Ela disse que sabia que algo muito ruim tinha acontecido com a sua filha. Os policiais não disseram imediatamente que a Brianna havia sido encontrada sem vida. Primeiro eles perguntaram se ela era a mãe da Brianna Gay e se poderiam entrar para conversar com ela. A Esther inicialmente ficou confusa, já um pouco em pânico, e deixou os oficiais entrarem em sua casa, e foi então que eles explicaram que uma adolescente havia sido encontrada sem vida ali no Cottage Linear Park, e que suspeitavam que aquela adolescente era a Brianna. Eles pediram então que ela fosse com eles para identificar o corpo, que é um processo formal necessário para confirmar a identidade da vítima, e a Esther descreveu esse momento como um choque avassalador. Ela falou que teve todos os pensamentos horríveis na sua cabeça, mas o pior deles era o que acabou sendo comprovadamente verdade. A sua filha realmente estava sem vida. Era a Brianna Gay naquele parque. Não é claro como os outros familiares, como por exemplo o pai da Brianna, o Peter, ou a irmã mais velha dela, a Alicia, foram avisados da sua morte. E a Esther e o Peter estavam separados nessa altura e eles viviam em casas separadas, então é provável que a Esther, como principal responsável pela Brianna, tenha sido a primeira a ser contatada pelos policiais e depois informado o restante da família. Bom, na manhã do dia 12 de fevereiro, no dia seguinte ao crime, a polícia confirmou oficialmente que a vítima era a Brianna Gay, e esse foi o momento em que o nome dela começou a aparecer nos registros policiais e mais tarde também nas principais manchetes. Ainda no dia 12, a polícia local anunciou publicamente que 2 adolescentes, um menino e uma menina de 15 anos, haviam sido presos em suas casas em conexão com este crime. Enquanto isso, a Esther, com o apoio de familiares e amigos, começou a lidar com
com a sua perda. E foi muito difícil para todos daquela família. Mas voltando para a investigação, a polícia local entrou em ação muito rápido. Eles já tinham pistas iniciais, que eram testemunhas que viram 2 adolescentes saindo do parque logo após o ataque. E eles foram reconhecidos logo de cara como a Scarlett Jackson e o Ed Ratcliffe. E isso aconteceu menos de 24 horas depois do crime. E então os dois foram presos em suas casas. A Scarlett morava ali perto da Brianna, enquanto o Ed morava em Lee, uma cidade vizinha. A polícia os levou para o interrogatório e o que eles descobriram nas horas seguintes foi tão perturbador quanto o próprio crime. Nos primeiros comunicados, a polícia descreveu o caso como um ataque direcionado, mas eles ainda não sabiam exatamente o motivo para tudo aquilo, mas eles deixaram claro que não estavam procurando outros suspeitos, eles já sabiam que os dois haviam cometido o crime. Bom, em 14 de fevereiro, 3 dias após o crime, os investigadores começaram a considerar a possibilidade de um crime de ódio pelo fato da Brianna ser transgênero, e isso levantava a seguinte questão: será que sua identidade de gênero foi um fator para o crime? Mas logo em seguida a polícia chegou à conclusão que, na verdade, os 2 amigos haviam tirado a vida da Brianna não porque ela era trans, mas porque ela era vulnerável e também um alvo bastante fácil. No dia 15 de fevereiro, a Scarlett e o Ed foram formalmente acusados de homicídio, mas por serem menores de idade, suas identidades foram inicialmente protegidas pela lei. Eles eram chamados apenas pela menina X e menino Y nas reportagens. Os 2 foram levados para a unidade de detenção juvenil sem direito à fiança enquanto a investigação continuava. A polícia vasculhou as suas casas, seus celulares e também toda a vida deles, buscando respostas para a pergunta que todos faziam do porquê que eles haviam cometido aquele crime, e a reação pública para esse crime foi imediata e muito intensa. A família da Brianna divulgou um comunicado bastante emocionado, descrevendo ela como uma filha, neta e irmã muito amada. A Esther, a mãe da Brianna, falou sobre o vazio que ficou sem sua filha e falou que ela era linda, espirituosa e destemida e que não havia palavras para descrever a sua perda. Amigos também criaram uma campanha de financiamento coletivo no GoFundMe para arrecadar fundos para ajudar ali nas despesas da família e arrecadou mais de 70 mil libras. E conforme a polícia avançava na investigação, a verdade começou a emergir. E ela era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Mensagens de texto trocadas entre Scarlett e o Ed, recuperadas dos seus celulares, mostravam que o crime não foi um impulso momentâneo. Foi cuidadosamente premeditado e planejado por semanas de antecedência. A polícia descobriu que no dia 26 de janeiro de 2023, cerca de 2 semanas antes do crime, os 2 criaram aquela lista da morte, e ali tinha 5 nomes de pessoas que eles queriam tirar a vida. Eles conversaram por mensagens sobre várias outras vítimas, começando por um menino que o Ed achava que estava se aproximando demais de uma garota que ele gostava, que ele era apaixonado, e ele tinha até uma certa obsessão por essa menina. E quando ele e a Scarlett não estavam discutindo métodos de cometer um crime, ele pedia conselhos a ela sobre como convidar essa menina para sair. Então a conversa variava entre um menino apaixonado e cometer crimes. E foi neste momento que a Scarlett pediu que, em troca da sua ajuda para que ele conquistasse essa menina, ele a ajudasse a tirar a vida da Brianna. Então seria uma troca. E desde o início ficou claro que a Scarlett era a mente por trás do plano. E tudo isso porque ela tinha uma verdadeira obsessão pela Brianna. Ela a descrevia como uma presa fácil em mensagens para o Ed e que a Brianna confiava nela e não suspeitaria de nada. Inclusive, foi descoberto nessas mensagens que eles já tinham tentado tirar a vida da Brianna antes, em uma ocasião em que a Scarlett deu a ela uma overdose de ibuprofeno misturado com refrigerante. Isso aconteceu também 2 semanas antes dos fatos e a Brianna passou mal, mas sobreviveu a esse ataque. Ela achou inicialmente que era apenas um mal-estar passageiro, então não deu muita bola para aquilo, ela não achou que havia sido envenenada pela sua amiga, e a Scarlett até enviou uma mensagem de texto para o Ed neste dia dizendo que ninguém ficaria desconfiado se a Brianna morresse, porque as pessoas já sabiam
que ela estava deprimida, então a Brianna ter uma overdose pareceria, na verdade, que ela havia tirado a própria vida, e os dois então discutiram também uma nova alternativa de misturar novamente algum medicamento em um milkshake do McDonald's e dar para a Brianna, isso quando eles ficaram sabendo que ela havia sobrevivido. E o Ed disse que os comprimidos já poderiam, na verdade, estar matando a Brianna lentamente, sem eles saberem. Mas quando esse plano falhou e ficou claro para eles que o plano havia falhado, eles decidiram usar um objeto cortante para tirar a vida da Brianna, para que não corresse o risco de que ela pudesse sobreviver dessa vez. Nessas mensagens, os dois discutiam o ataque e o tom era assustadoramente casual dessas conversas. Certa vez, a Scarlett disse o seguinte ao Ed: "Sou boa em esconder coisas e bancar a vítima." Embora o Ed participasse ativamente das conversas sobre o crime, a Scarlett parecia estar muito mais animada do que ele com a ideia de tirar a vida da Brianna, e ela estava até impaciente para cometer logo aquele crime. Ela queria inclusive adiantar o plano, mas na noite em que ela queria executar o crime, o Ed respondeu que teria aula, então ele não poderia ajudá-la naquela noite. E além disso, ele falou que não poderia arriscar de levar um objeto cortante para a escola, porque ele ficou responsável por arrumar a arma do crime. Poucos dias antes do crime, a Scarlett também enviou outra mensagem de texto dizendo o seguinte: "Estou animada para sábado." E o Ed perguntou por quê, mas logo em seguida ele lembrou que eles haviam marcado aquele sábado para cometer o crime. Então era algo tão casual para o Ed aquilo que ele sequer se lembrava de que tinha planejado e marcado a data de tirar a vida de uma pessoa. E foi a Scarlett quem sugeriu que tudo deveria ocorrer naquele parque, porque ela costumava passear pelo local com seu cachorro e ela conhecia um lugar bastante isolado ali no parque que seria bom para tirar a vida de uma pessoa. Eles então planejaram o crime e inicialmente seria executado 2 semanas antes, mas a Brianna cancelou o encontro que tinha marcado com a Scarlett e ela cancelou de última hora por causa de um jantar em família. Então vemos aqui que a Brianna se salvou 2 vezes das tentativas de homicídio que ela sofreu sem saber, uma vez com o refrigerante contaminado cheio de remédios e outra vez quando o crime iria ocorrer no parque, mas ela teve aquele jantar de família de última hora. Então eles ficaram ali durante 2 semanas tentando literalmente tirar a vida da Brianna. Bom, após a Brianna cancelar aquele encontro no parque, os 2 amigos foram ao local mesmo assim, e a polícia acredita que seria para ensaiar o crime, para premeditar exatamente como que tudo iria acontecer, em qual local do parque que eles tirariam a vida da Brianna. E mensagens de antes do crime, eles falaram sobre outras pessoas que eles queriam também matar. E até 26 de janeiro, eles compilaram uma lista de pelo menos 4 pessoas além da Brianna. Em outra mensagem, a Scarlett disse que queria atingi-la pelo menos uma vez, mesmo que ela já estivesse sem vida, porque ela achava aquilo bastante divertido. Bom, a Scarlett então convidou a Brianna para o parque naquele dia 11 de fevereiro, dizendo que elas ficariam completamente bêbadas e chapadas naquela tarde, e a Brianna acreditou na amiga, achou que realmente seria uma tarde bastante agradável. A Scarlett então avisou o Ed que estava tudo marcado e que ele tinha apenas que levar a faca. Eles marcaram o dia, o local e até ensaiaram como atrair a Brianna para o parque sem levantar qualquer suspeitas, e tudo foi executado conforme o planejado. Era um plano frio, calculado e, segundo a promotoria mais tarde, carregado de sadismo. Bom, a Brianna aceitou o convite da sua amiga e chegou ao parque por volta das 2h30 da tarde, e ela provavelmente estava despreocupada, talvez até animada para o encontro, afinal a Scarlett era alguém que ela considerava uma amiga, ou pelo menos alguém de confiança, e o Ed, por outro lado, era uma pessoa mais distante, e não havia inicialmente sinais de que a Brianna suspeitasse de algo errado com aquele encontro. E o que ela não sabia, e não tinha como saber, era que aquele encontro tinha sido meticulosamente planejado para acabar com a sua vida. Bom, por volta das 3 horas da tarde, a tranquilidade do parque foi quebrada, a Brianna foi atacada com uma violência chocante, e o que sabemos é que ela foi atingida 28 vezes com um objeto cortante de caça, uma arma de lâmina longa e afiada projetada para cortar profundamente. Os golpes atingiram sua cabeça, pescoço, peito e costas. Foi um ataque frenético, brutal, que não deu a Brianna nenhuma chance de se defender. E quem encontrou o corpo mais tarde foram pessoas que estavam passeando pelo parque com seus cachorros.
Após os investigadores identificarem os criminosos, eles também encontraram evidências físicas do crime. Isso aconteceu no quarto da Scarlett. Ali dentro foi encontrado um papel com anotações com instruções detalhadas do crime, a hora exata do ataque, o local que seria ali no parque e quem faria o quê. Esse bilhete foi intitulado como sábado, 11 de fevereiro de 2023, que foi quando aconteceu o crime. Logo abaixo ela colocou vítima, Brianna Gay, e abaixo ela dizia o seguinte, abre aspas, encontre o Ed nos postes de madeira a 1h da tarde, caminhe até a biblioteca, ponto de ônibus. Esperem a Brianna descer do ônibus e nós três vamos andando até o parque. Vamos para a área dos canos / túneis. Eu digo a palavra-chave para o Ed, ele a ataca nas costas enquanto eu a ataco no estômago. O Ed arrasta o corpo para o local, nós dois cobrimos a área com troncos e etc. Fecha aspas. Inclusive, ela tirou foto desse bilhete e enviou para o Ed, para ele ter certeza de como o crime deveria ser executado. E diante disso tudo encontrado pela investigação, não havia como negar. A Scarlett e o Ed tinham planejado e executado o crime contra a vida da Brianna Gay. E poucas horas depois do crime, o Ed também enviou uma mensagem para a Scarlett, a lembrando que o Dia dos Namorados estava chegando. Então eles estavam tendo outra conversa casual mesmo após tirar a vida da Brianna. E a Scarlett respondeu para o seu amigo que ele deveria convidar aquela garota que ele gostava para sair no Dia dos Namorados. E isso mostra que eles planejavam continuar a vida deles normalmente após cometer esse crime. Eles então foram presos em um centro de detenção para menores enquanto aguardavam o julgamento, e o Ed passou por uma avaliação médica e foi diagnosticado com ansiedade e transtorno do espectro autista, e a Scarlett foi diagnosticada com traços de TDAH e também autismo. O julgamento começou no dia 27 de novembro de 2023 no Tribunal da Coroa de Manchester, e durante 4 semanas o tribunal se tornou o palco de uma história que misturava horror, tristeza e busca por justiça. A promotora abriu o caso descrevendo o crime como um dos mais brutais já visto em anos, e ela apresentou as mensagens trocadas pela Scarlett e pelo Ed, o bilhete que a Scarlett escreveu sobre o crime e todos os depoimentos e provas que provavam a premeditação. O júri ouviu tudo em silêncio, visivelmente abalados por tudo aquilo. E a Scarlett e o Ed, nessa altura, já haviam completado 16 anos. Durante o julgamento, eles tentaram jogar a culpa um no outro do crime. A Scarlett alegou que o Ed foi quem tirou a vida da Brianna, enquanto ela apenas assistiu o crime. Já o Ed disse que a Scarlett era a verdadeira criminosa e que ele só estava lá por curiosidade, sem intenção de tirar a vida da Brianna. Mas as provas contavam aqui uma história diferente, eles deixaram todo o rastro do planejamento do crime nas suas mensagens de texto e mostrava claramente que eles haviam planejado tudo juntos, só não sabia até o momento quem havia de fato executado o crime. A promotoria alegou que a Scarlett era a mente por trás do crime, que planejou tudo, e o Ed era o executor. Ela inclusive salvou o contato dele no seu tablet com o nome de John Wick, indicando que via o amigo como um criminoso de aluguel. John Wick é um filme onde retrata a vida de um criminoso de aluguel, para quem não sabe. Bom, em seu quarto, a Scarlett mantinha um diário onde listava os atributos do Ed, que incluíam confiável, muito inteligente, nível de gênio e sociopata. A defesa da Scarlett argumentou que ela tinha problemas psicológicos, incluindo traços de autismo e também um fascínio por violência que vinha de assistir filmes de terror. Já a defesa do Ed disse que ele era um jovem impressionável, manipulado pela Scarlett e que nunca levou o plano a sério até ser tarde demais. Foi exposto ali no tribunal também que a Scarlett escreveu sobre seus serial killers favoritos, que era Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, entre outros, e que ela desenhou um diagrama explorando as diferenças entre o bem e o mal. E havia também uma lista bastante sinistra de iniciais escritas com o título de pessoas que precisam ir. Além disso, durante o julgamento foi exposto que outra lista da morte havia sido encontrada na cela onde a Scarlett ficou presa antes do julgamento, que se referia a várias pessoas que estavam cuidando dela ali no presídio, provavelmente funcionários ali do local onde ela ficou presa.
Durante o julgamento, a acusação apresentou mensagens de texto que mostravam que os acusados tinham tentado anteriormente tirar a vida da Brianna com quantidades excessivas de remédio e que, quando essa tentativa falhou, eles planejaram o crime como de fato foi executado. Foi exposto também que, em uma das mensagens, o Ed disse que queria ver isto, que ele se referia a Brianna como isto, como se ela fosse uma coisa. Então ele fala nessa mensagem que queria ver se a Brianna iria gritar como um homem ou como uma garota. A acusação também apresentou mais mensagens em que a Scarlett mostrava estar obcecada pela Brianna e dizia que ela era muito diferente e também muito bonita. Então, claramente, a Scarlett tinha um grande problema com a Brianna, mas não fica claro exatamente o porquê. Será que era porque ela era uma menina trans? É uma possibilidade. Já a defesa do Ed e da Scarlett foram feitos por advogados separados, e um basicamente tentou jogar a culpa no outro pelo crime. A defesa do Ed disse que a Scarlett tinha pedido para ele levar a arma do crime para o parque, mas que ela planejava cometer o crime. Eles também alegaram que o Ed não tinha levado o plano da amiga tão a sério, porque ela tinha esse histórico de sempre falar sobre homicídio e nunca fazer nada, e que ele apenas observou enquanto a Scarlett cometia o crime. Ele negou também qualquer animosidade pelo fato da Brianna ser trans e acusou a Scarlett de manipulá-lo devido ao seu autismo. Já a defesa da Scarlett disse que o plano era apenas parte de uma fantasia e que tinha sido o Ed quem havia cometido o crime. Ela falou que ficou surpresa com o ato, a Scarlett falou que ficou bastante surpresa com o amigo cometendo o crime e que não impediu por medo do amigo, por ele ser um sociopata. A defesa dela também falou sobre a quantidade de sangue encontrada na roupa do Ed, já que nas roupas da Scarlett não se encontrou nenhum vestígio de sangue. E ao prestar depoimento, a Scarlett disse que já havia questionado sua própria identidade de gênero e que chegou a se machucar com o objeto cortante como um mecanismo de enfrentamento. Ela disse que já havia sido atendida pelo Serviço de Saúde Mental Infanto-Juvenil e que já havia pensado em tirar a própria vida. Ela também já havia dito ao seu amigo Ed que era bipolar e que tinha alucinações, mas até então ela não havia sido diagnosticada com nenhum transtorno psicológico, isso antes do crime. Mas foi exposto no tribunal que no dia 29 de maio de 2022, ela chegou a fazer uma ligação para emergência alegando ter sido perseguida por um homem. E ela dizia que esse homem se chamava Leydon. A polícia investigou esse caso, mas no final eles não conseguiram identificar ninguém com esse nome. Então, aparentemente, a Scarlett teve algum tipo de episódio de mania de perseguição, ou até mesmo de fato uma alucinação. Vários psiquiatras avaliaram os dois adolescentes desde que eles foram presos, mas nenhum identificou elementos de psicose ou então de psicopatia que pudesse explicar aquele ato cruel que eles haviam cometido. E no final das contas, eles chegaram à conclusão que eles haviam cometido o crime apenas por diversão. E então, após 3 semanas de julgamento, finalmente foi concluído, no dia 20 de dezembro de 2023, que ambos eram culpados do crime. E no dia 2 de fevereiro de 2024, ambos voltaram ao tribunal agora para ouvir as suas sentenças. O ambiente estava extremamente tenso e antes da sentença, um psiquiatra havia novamente avaliado a Scarlett pela segunda vez, antes daquela audiência de sentença. E dessa vez ele disse que acreditava que sim, ela sofria de uma forma de transtorno de personalidade antissocial, ao invés de uma doença mental, conforme ele havia diagnosticado antes. O Dr. Richard Church disse que a Scarlett sofre de transtorno de conduta dissocial com emoções pró-sociais limitadas. E foi a esse doutor, inclusive, que a Scarlett admitiu que mentiu perante o júri durante o julgamento, ao dizer que o Ed havia tirado a vida da Brianna. Ela falou que ela quem havia executado o crime repetidamente e que achou tudo aquilo muito excitante. Ela também alegou que fez tudo isso porque pensou que a Brianna deixaria de ser a sua amiga. Bom, diante disso tudo exposto, a juíza declarou que ambos deveriam ser sentenciados à prisão perpétua, com a Scarlett tendo que cumprir uma sentença mínima de 22 anos de prisão antes de poder solicitar uma liberdade condicional, e o Ed com uma sentença de no mínimo 20 anos de prisão
antes também de solicitar a sua liberdade condicional, e ambos tiveram a redução de 352 dias pelo tempo que eles ficaram em prisão preventiva. Ao sentenciar, a juíza descreveu o homicídio como tendo natureza sádica e onde um motivo secundário foi hostilidade para com a Brianna, devido à sua identidade transgênero. A juíza também destacou o papel de líder da Scarlett no crime, além da sua total falta de remorso e até a sua confissão feita ao médico de que ela havia cometido o crime. Durante a audiência da sentença, a Esther, a mãe da Brianna, fez uma declaração bastante emocionante. Ela falou que sua filha era cheia de vida e que eles haviam tirado isso dela, que eles não demonstraram nenhum pingo de empatia em momento algum. A juíza concordou, notando que os dois criminosos pareciam indiferentes ao sofrimento que causaram. E aos 16 anos, ambos começaram suas penas em unidades juvenis. E só serão soltos no futuro, quando estiverem ali na casa dos 30 anos, se um conselho de liberdade condicional decidir que eles não apresentam mais perigo para a sociedade. Bom, pessoal, e assim termina a história de Brianna Ghey, uma vida interrompida aos 16 anos, que aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2023. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Esse crime foi um dos que inspiraram a série Adolescência e tem alguns elementos aqui que realmente lembram a série. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários que eu vou ler e responder todos vocês e até o próximo vídeo.